Bom dia, senhores. Esse é um vídeo que eu estou fazendo por conta do e-mail que eu enviei hoje de madrugada a todos os deputados, mais algumas autoridades, relacionado ao pedido de intervenção militar, fechamento do Congresso e fechamento do STF. Aqui eu vou tratar da votação da PEC do voto auditável e os motivos pelos quais as Forças Armadas têm que intervir. A questão é que eu vou tratar do atentado ao presidente Bolsonaro, aconteceu aqui em Juiz de Fora, e do porquê que o Brasil, as instituições brasileiras estão tomadas pelo crime organizado. Esse vídeo é um resumo, porque eu enviei o e-mail, e normalmente o crime organizado ele tem o costume de afirmar que as pessoas que estão contra ele são loucas, têm problemas psicológicos ou psiquiátricos, já tentaram me interditar 4 vezes. Eu costumo enviar denúncias contra o crime organizado há uns 10 anos, eu conheço o crime organizado muito bem, tem um vídeo inclusive sobre isso que eu fiz no dia do atentado do presidente Bolsonaro, e depois desse atentado eu parei, porque eu ia relatar vários assassinatos políticos que aconteceram. O dele eu ainda não sabia quem tinha feito, pesquisei e descobri, mas a questão ficou tão séria que eu resolvi não tocar para frente aquele curso sobre o crime organizado. Para eu explicar quem foram os mandantes do atentado contra o presidente Bolsonaro, eu teria que explicar todos aqueles assassinatos políticos para as pessoas entenderem como é o crime organizado. Não vai dar tempo de fazer isso. Estou gravando esse vídeo para que ninguém pense que aqui tem moleque, que eu mandei um e-mail, mas que eu não sei o que eu estou falando, ou que eu não tenho coragem de colocar a minha cara em público e assumir todas as palavras que saem da minha boca. Quem é homem faz isso, assume as palavras que saem da boca. Então eu tenho aqui um resuminho que eu fiz agora, coisa simples, coisa leve que eu vou falar. Não vou poder entrar em detalhes de tudo. Eu tenho que gravar esse vídeo, eu vou fazer o pedido, não pedido, é uma exigência. Eu já fiz o pedido de intervenção militar para o Ministério da Defesa. Agora eu vou fazer uma exigência. O Ministério da Defesa, as Forças Armadas, tem que fechar o Congresso e o STF. E vou explicar os motivos disso. Por que isso tem que acontecer? Aqui eu só vou fazer um vídeo simples. Quando eu for escrever, que eu ainda tenho que mandar hoje, como eu falei, eu vou colocar os motivos mais detalhados. Então aqui é só um resumo. Bom, como eu investigo, eu sou perseguido pelo crime organizado há 2 décadas pelo menos, eu conheço ele todo. Principalmente aqui na minha cidade de Juiz de Fora. E fazia denúncias contra ele. Tanto é que no dia 6 de setembro de 2018, no dia da facada, eu fiz esse vídeo já dizendo que eu ia explicar como funciona o crime organizado e com nomes e provas, que eu faço denúncias com provas. E já tinha esse conhecimento. Quando eu fui investigar quem tentou matar, quem foram os mandantes do atentado contra o presidente, tudo se cruzou, que eram as mesmas pessoas. Como eu era perseguido, o crime organizado ele tirava pessoas honestas de Juiz de Fora e trazia pessoas corruptas para conseguir me perseguir e para conseguir arquivar as minhas denúncias. E isso foi crescendo de Juiz de Fora para nível estadual, federal e tal. Então isso tudo foi se fechando. De 2018 para cá, continuou as minhas investigações, continuou eu juntando mais provas do crime organizado. Inclusive, a rota do pagamento que saiu do governo federal na época do presidente Temer, através da CEMIG,
do escritório do deputado Abiaquel para Juiz de Fora, que foram era uma rota que ela acontecia para minha perseguição. Antigamente, antes disso, era pela Caixa Econômica Federal, só que eu fui lá, dei um aperto na Caixa Econômica Federal, ela parou, abriu uma outra rota, e essa rota também foi utilizada para o atentado, pagamento do atentado contra o presidente Bolsonaro, fora um outro caso aqui de milhões de reais que teve aqui em Juiz de Fora há pouco tempo, depois que policiais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e de São Paulo trocaram tiro, morreu alguns policiais, era mais uma parte do pagamento. Mas eu vou tocar aqui, não vou entrar muito em detalhe, só tenho que falar o básico. Essa perseguição contra a minha pessoa não é porque eu sou muito importante, não, é porque eu combato o crime organizado com provas. Então o crime organizado ele tem que se defender. Chegou-se ao ponto do crime organizado escolher uma juíza de Juiz de Fora para ser juíza da ONU. Por quê? Com isso ela teve legitimidade e poder para segurar todos os ataques que eu fazia contra o crime organizado. Essa juíza, inclusive, está envolvida no atentado contra o presidente Bolsonaro com toda a força da ONU. Repare que para você matar um candidato à presidência, como foi o Eduardo Campos, ou o ministro Teori Zavascki, o Ulisses Guimarães, tantos outros, o Clodovil, o atentado contra o assassinato do filho do Alckmin, todos esses, até o da Marielle, Celso Daniel e vários outros que eu cito no meu vídeo lá, todos eles, o crime organizado está por trás. Nós não podemos viver num país onde o crime organizado mata quem quer. Lá na Alemanha nazista, a SS matava quem ela queria. Falava mal do Hitler, ela ia lá e matava. Não é? E igual aconteceu com o Bebiano e com a testemunha Ribeiro do processo do Adélio. Morreram de infarto. Quem acredita que eles morreram de infarto? Eu não acredito que eles morreram de infarto. Morreram umas 5 pessoas lá que moravam com o Adélio, e a gente acha que isso é normal, que isso é coincidência, que isso é uma tragédia, um acidente. Não é. Igual acontece nos países comunistas, igual acontecia na Alemanha nazista, está acontecendo aqui. Mais um motivo para que as Forças Armadas intervenham e coloquem ordem nesse caos que está esse país. Vamos tocar aqui. Eu não gosto de gravar vídeo, então eu estou bolado. Não, decidi aqui não citar alguns nomes importantes por enquanto, porque quando eu for detalhar toda a situação eu vou ter que citar. Então resolvam a situação, senhores. Bom, vamos tocar aqui. Nessa situação que eu denuncio o crime organizado, como eu disse, eu denunciava na primeira instância, não só do judiciário, dos 3 poderes, depois na segunda instância, até chegar à terceira instância. Então faço isso na terceira instância, pelo menos desde 2014. Então peguei toda a situação da Dilma lá, denunciava para ela, teve muita coisa que aconteceu. As instâncias se omitiram. É lógico que as instâncias, elas de 2 em 2 anos, elas mudam as pessoas. Então é sempre aquela questão, não, na próxima gestão vai vir uma pessoa honesta que vai fazer alguma coisa. Nunca fez até hoje. Eu tinha esperança que o Fux fosse fazer alguma coisa e tá demonstrando que o lado dele é o contrário. Não vou falar do Fux hoje. Mas espero não ter que falar. Tem muita coisa para falar, não só dele. Então, eu tenho denúncia no CNJ, no CNP, STF, na Câmara, no Senado, na CIDH. Não existe instância que eu não tenha feito denúncia contra o crime organizado. Nunca ninguém fez nada.
que significa que não existe Estado de Direito no nosso país. É lógico que isso eu sei já tem anos, porque eu denuncio, eu estou vendo o que está acontecendo. Hoje, graças a Deus, toda a população sabe que no Brasil não existe Estado democrático de direito. Já não existia o Estado de Direito. Agora, com essa fraude do voto impresso e com a possibilidade de um ladrão disputar a eleição, já sabendo que vai ganhar, o Brasil deixa de ser um Estado democrático. É imperioso que as Forças Armadas intervenham fechando o Congresso Nacional e o STF. Não porque eu estou falando, não é porque eu estou falando, não. A população brasileira está exigindo isso. Exigindo isso. Bom, as minhas denúncias, que as pessoas podem pensar assim, a denúncia do cara é vazia. Eu só denuncio com provas. Eu não faço nada sem provas. Se eu denuncio, alguém me chama e eu não tenho provas, eu vou para cadeia. Então aquilo que eu não tenho provas eu não denuncio. Tanto é que a denúncia dos mandantes do Adélio, eu já desconfiava, eu só fui fazer em junho ou julho de 2019. Eu fui fazer 9 meses depois, porque apesar de desconfiar, eu tinha que recolher os indícios, as evidências e as provas. E outra, faltou nome, que na época eu não tinha as provas, eu não tinha as evidências e hoje eu tenho. Então vou colocar mais. Então não pensa que eu tô aqui fazendo denúncia vazia, não. Aqui não tem moleque, não. Bom, sempre que eu faço denúncia contra crime organizado, fica um negócio meio vago. Quem é o crime organizado? É o PT? É o PSDB? É o governo federal? É o STF? Quem que é o crime organizado? Fica um negócio meio vago. Eu, nesse vídeo que eu fiz no dia do atentado do Bolsonaro, eu ia explicar detalhadamente o que é o crime organizado, os nomes das pessoas que compõem ele, quais são os interesses, quais são os motivos e como que ele atua, qual é o modus operandi dele. Não posso fazer isso agora, não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho que mandar esse vídeo agora, eu teria que fazer vários vídeos explicando isso. Mas basicamente, para as Forças Armadas, o crime organizado, ele é dominado por forças estrangeiras. O que eu estou querendo dizer? Que antigamente, na época do imperialismo, uma nação estrangeira ia lá, só uma, não era duas, era só uma, ia lá e dominava um país da África, dominava um país aqui da América Latina e roubava as riquezas dele. Hoje isso não acontece assim. Hoje o crime organizado, ele é cooptado por forças estrangeiras para que dentro daquele país, através da corrupção, através da tráfico de influência, ela vá dominando o judiciário, o Congresso Nacional e principalmente o governo federal para facilitar o roubo das riquezas do país. Um caso, por exemplo, específico é o roubo das ONGs das riquezas da Amazônia, que acontecia, agora não acontece mais. Da França, que rouba aqui o nosso minério, aqui em Minas Gerais, e ninguém está nem um pouco preocupado com isso. Diversas facilidades para empresas estrangeiras que vão acontecendo através do lobby, mas esse lobby que ele acontece tanto no judiciário como no Congresso, ele é financiado por forças estrangeiras. Essas forças estrangeiras, elas roubam a nossa riqueza. E aí eu vou citar aqui de leve, eu não vou especificar
e colocar aqui as provas de como atua cada uma, porque não tem tempo, mas eu vou fazer isso. Então, principalmente, nós temos aqui os sírios-libaneses. Só para dar um exemplo, assim, não querendo entrar, mas só para dar um exemplo, domina todas as indústrias do nosso país, através da Federação das Indústrias. Mas não só isso, né? Tem toda uma questão ali de apoio a Haddad, Paulo Maluf. Se você for colocar os corruptos do nosso país nos últimos 10 anos, você vai ver que a maioria é sírio-libanês. E aqui eu não estou fazendo xenofobia, não. Quando eu comecei a fazer essa denúncia na época do governo da Dilma acusando o Temer, surgiu uma lei de xenofobia que colocaram desculpa que era por causa das Olimpíadas, que ia ser aqui, ou o Pan-Americano, acho que eram as Olimpíadas que ia ser aqui. Não tem nada de xenofobia aqui, não. Estou falando de patriotismo. O Brasil é dos brasileiros. Tá? O Brasil não é dos franceses que roubam o nosso minério aqui. Inclusive a França, a máfia francesa aqui, que matou no genocídio de Mariano Brumadinho arquitetadamente. Eu fiz a denúncia, acompanhei isso de perto e posso detalhar ela tranquilamente, mas não existe instituição no Brasil que vai pegar a minha denúncia detalhado como a máfia francesa atuou para matar as 300 pessoas em Brumadinho. Eu falei isso na cara do ministro Lélio Bentes quando ele foi em Belo Horizonte, que eu tive uma audiência com ele por causa do meu processo da CEMIG. Os meus processos todos, eles estão intermediados e aparelhados pelo crime organizado. Então, quando eles vêm me atacar nos meus processos, eu consigo observar todos eles, identificar, e os meus processos, eles permeiam toda essa questão. Principalmente a China. O Brasil hoje era praticamente uma república da China. Está sendo mais fácil a China conquistar o Brasil do que Taiwan. Muito mais fácil. E faz isso através dos militantes de esquerda, da senadora Cátia Abreu, do filho dela, e de tantas coisas que está acontecendo aí. Eu vou explicar essa geopolítica mais ao final, no sentido de ser imperativo a intervenção das Forças Armadas. Tem o Vaticano, né? Vaticano. Detalhe que a maioria dos países católicos no mundo é pobre. Por quê? Porque a Igreja Católica, eu sou católico, sou muito católico, mas existe um crime organizado dentro da Igreja Católica, hoje dominado pela CNBB comunista, do Dom Valmor, que sempre me perseguiu e que também é responsável pelo genocídio de Mariana e tal. Desconfio que através do genocídio de Mariana ele conseguiu dinheiro para ser presidente da CNBB, mas são questões jamais de religião, eu não entro nisso. Mas o Vaticano tem uma atuação muito grande, e eu digo Vaticano através do Opus Dei aqui, mas também do Papa Francisco, que já interviu algumas vezes aqui, observo isso de perto, que eles têm uma participação, uma fatia grande do crime organizado vai para o Vaticano através de algumas máfias. O Vaticano não, é a Igreja Católica de uma forma geral aqui, e eles têm um poder muito grande dentro do judiciário. Então eu sou perseguido pela Igreja Católica, muito perseguido. Eu vou detalhar isso aqui. E acontece que os interesses de um membro da Opus Dei ou de uma pessoa que é da máfia da Igreja Católica dentro do judiciário, dentro do parlamento, dentro do governo, dentro de qualquer lugar que seja, ela não está interessada no Brasil, no povo brasileiro. Ela está interessada em receber e cumprir as ordens do seu bispo, do seu superior religioso. Então, e isso dificulta muito a situação. E a gente tem também a Inglaterra, que tem seus interesses aqui. O Brasil é o país mais rico do mundo, gente. Então tem esse interesse, os Estados Unidos têm interesse aqui, atuou muito aqui, inclusive na época da Lava Jato. Eu tenho que definir a Lava Jato falando do Sérgio Moro. Lava Jato foi bom que prendeu muita gente, o Lula deveria estar preso,
mas todo esquema de corrupção que foi armado, e aí eu não estou falando do Sérgio Moro em si, eu estou falando do esquema que foi construído no STF e com a alta cúpula do crime organizado, que usaram da Lava Jato para tirar o Lula. Não estou falando que ele deveria disputar, tirar o Lula para colocar o Haddad, que é sírio-libanês. Eu vou falar muito do Haddad aqui, não nesse vídeo, mas eu tenho que falar dele com a questão do crime organizado. Mas eles tiraram já sabendo que eles iriam perdoá-lo, só queriam tirar ele da eleição. Toda uma questão que também tem relação com o atentado do presidente, porque a intenção era tirar o Lula para colocar o Haddad e tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão, contando que o Haddad não ganharia do Bolsonaro, como não ganhou, mas que o Haddad ganharia do Mourão. Então a intenção do crime organizado era essa, mas depois reabilitar o Lula. Tanto é que o Moro foi para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quando o Jair Bolsonaro fosse indicar ele para o STF, não indicou porque eu intervi, inclusive com e-mail para a Câmara dos Deputados. Um dia depois desse e-mail, quase bateram no Moro lá na Câmara, e uma semana depois ele estava fora do governo. Bom, a intenção era que o Bolsonaro caísse junto com o Moro. Não só com o Moro, como outras pessoas que foram colocadas próximas do presidente Bolsonaro, pessoas que já eram criminosas, que já tinham crime organizado, já sabia denúncia contra essas pessoas, e que quanto mais próximo essas pessoas tivessem do presidente Jair Bolsonaro, mais fácil seria acertar ele. Um mês passado, uns 15 dias atrás, eu comuniquei que ia fazer um vídeo sobre os sabotadores e os traidores que estavam no governo Bolsonaro para ele, mas até esquematizado, mas esse eu não fiz, porque as coisas foram se resolvendo. Ia fazer porque ele indicou o corrupto do Balazeiro para o TST, então ainda tenho que fazer esse vídeo, mas não agora, tem coisas que são mais importantes. Mas ainda tem muitas pessoas próximas ao Bolsonaro que na verdade trabalham para o crime organizado e que mais dia menos dia vão sabotar ele. Então fiz um vídeo com as pessoas que já sabotaram ele, as escolhas erradas dele, e também, como ele disse, ele não é onisciente, ele não pode saber da vida de todo mundo, ele não conhece o crime organizado como eu conheço, e das pessoas que ainda vão sacanear ele. Mas como ele já anunciou que tem uma reforma ministerial em setembro, e o jogo das cadeiras vai girar, eu vou aguardar isso aí para ver o que acontece. Talvez eu não aguarde, porque não posso confiar que ele vai acertar, não, tem que fazer isso antes. Mas então, além da Inglaterra, do Vaticano, então tem os Estados Unidos e tem os judeus também, né? Os judeus entram nessa equação do crime organizado de forma muito acentuada. Eu quero ressaltar aqui que não é xenofobia, não é antissemitismo. Não estou falando que todos os sírios-libaneses, todos os muçulmanos são ruins, todos os americanos, não é isso. Eu estou falando que existe uma parte, principalmente ligada à maçonaria e ao Opus Dei, de que setores dessas nações, desses grupos, conseguem agir ajudando e se beneficiando do crime organizado. Já fiz denúncias sobre essas questões, vou entrar nesse assunto brevemente, não queria, mas vou especificando cada uma dessas nações, como age, como não age. Os Estados Unidos agora, depois de alguns e-mails meus, algumas comunicações minhas, não com os Estados Unidos, mas com autoridades aqui, ele está se aproximando do Brasil, mesmo o Biden e o Bolsonaro não serem, né, afetos, mas eles estão, nos últimos 2 meses, de forma muito explícita, estão se aproximando porque existe um risco real do Brasil se tornar uma república chinesa.
Existe esse risco real que eu vou explicar mais no final. Então os Estados Unidos já é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, de um governo gostar do outro, é uma questão de Estado. Os Estados Unidos não podem perder o apoio do Brasil ou deixar que a China domine o Brasil, como está acontecendo. Então os Estados Unidos, ele age conforme os interesses dele e, pelo menos nos últimos 2 meses, os interesses dele estão sendo legítimos, eu aprovo. Bom, entrando agora especificamente na questão do Adélio, já falei que eu conhecia todas as autoridades aqui de Juiz de Fora e eu observava bem, porque como eu estava sendo perseguido, eu sempre tomava uma porrada. Então eu ficava vendo de onde essa porrada ia vir. E na época, que o Michel também foi o cara que mais me perseguiu, mesmo quando ele era vice da Dilma. Eu pensava que o desvio de verba que vinha do governo federal para bancar essa perseguição era da Dilma. Mas depois de contatos e tal, muita coisa que aconteceu, eu percebi que era do Michel Temer. Inclusive foi na época que eles estavam rompendo. Tanto é que quando o Michel Temer chega à presidência da República, eu tenho que sair do país. Eu tentei sair do país, eu tentei ir para Venezuela, eu tentei ir para Cuba, porque na época eu era de esquerda e porque esses eram os únicos 2 países que se opunham ao Michel Temer na época. E eu não sabia a situação deplorável que era Venezuela e Cuba naquela época. Eu pensei em ir para Bolívia, só que Bolívia tinha um embaixador da Bolívia refugiado aqui no Brasil, e eu pensei que se eu fosse para Bolívia, o Michel Temer poderia fazer essa troca, não é? Então eu optei por ir para Cuba. Venezuela, graças a Deus, Deus me impediu. Cheguei a ir até a Brasília, cheguei a ir até algumas embaixadas, mas graças a Deus isso não se concretizou. Deus mandou eu voltar. Acho que ele tinha algumas tarefas para mim aqui. Pois bem, nessa observação que eu fazia, houve uma reunião para a escolha da Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, com o Michel Temer e o Gilmar Mendes, na casa do Gilmar Mendes. Isso me deixou muito preocupado, porque eu pensei que era uma perseguição contra mim, tanto é que as minhas denúncias não deram em nada, mas eu já vejo aí o início de uma tratativa para o atentado contra o Bolsonaro, ou pelo menos talvez não, porque foi bem antes, né? Talvez não, mas que já é algo que não pode acontecer. Você tem o Michel Temer, que é um dos caras mais corruptos da República, envolvido na corrupção da Andrade Gutierrez. Corrupção no Brasil, senhores, em matéria de empresa, Andrade Gutierrez, ponto. Andrade Gutierrez. Isso não é de ontem, de 10 anos atrás, não. A família Andrade e Andradas, há mais de 200 anos que comanda o crime organizado aqui, não só o crime organizado, como o satanismo, assassinato de crianças em rituais satanistas, e isso aí é algo que eu denuncio há muito tempo e que tem ligação com o assassinato do pastor Anderson do Carmo, que tem ligação com o atentado ao Bolsonaro, tem ligação com o crime organizado inteiro. Então, essas interações, essas reuniões eu fico muito atento a elas e o que vem depois delas. Mas a questão do Gilmar Mendes, né, que trabalha para a Igreja Católica, com a Raquel Dodge e o Michel Temer, eu achei estranho. É um indício, não é nada de prova, mas eu não vou colocar provas aqui, né, porque provas é algo que você tem que detalhar muito bem. Já tem meia hora de vídeo e eu não estou conseguindo nem explicar direito. Estou colocando aqui só um relance de tudo, que posteriormente eu vou colocando os vídeos bem detalhe por detalhe. E eu ainda tenho que aprender a mexer nesse negócio de vídeo aí para colocar as provas que eu tenho para as pessoas verem. Não sei fazer isso, não gosto de fazer vídeo, mas sou obrigado a fazer porque os senhores deputados, senadores e ministros transformaram o nosso país num caos. Então eu sou obrigado a fazer isso, pedindo para as suas armadas intervirem. Eu tenho que fazer isso, né?
Então, outra questão é a visita da Carmen Lúcia a Juiz de Fora na OAB 3 dias antes do atentado. Uma visita surpresa, não estava marcado. Esse é um indício de uma autorização para o atentado. Tipo assim, vocês podem fazer isso que no esquenta-cabeça que a gente vai segurar. Não só ela no STF, tá? Não só ela. Mas não é só porque ela veio aqui numa reunião, quer dizer então que ela mandou matar o cara. Não, não é isso. Tem muita coisa para trás que eu não consigo colocar agora aqui num vídeo desse. Entendeu? Tem muita coisa. Tem a questão do Rodrigo Janot com a Lava Jato. O crime organizado, a definição de crime organizado é que ele é tão organizado que não existe assim. Você nunca vai encontrar uma carta com assinatura de 10 pessoas e lá no tópico está assim, nós aqui reunidos na data tal concordamos que nós vamos matar o candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro. Aí está lá, assinatura do fulano, ministro do STF, assinatura do fulano, ministro do STJ, assinatura do ciclano, e deputado tal, assinatura tal, do senador. Não, isso não existe. Isso não existe. A investigação, ela tem que acontecer dentro de indícios e de evidências. E aí você tendo esses indícios, essas evidências, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal ou as Forças Armadas, se a Polícia Federal, o Ministério Público Federal estiver envolvido, tem que ser as Forças Armadas. Então, quem estiver investigando vai pegar essas evidências e esses indícios e aí vai quebrar sigilo telefônico, sigilo bancário, vai perguntar o que aconteceu em tal época, por que houve isso. Então, essa é uma questão que a investigação vai reunir as provas. O que eu tenho evidências, eu tenho indícios, eu tenho muita fraude em tudo quanto é processo, não só os meus, mas nesses envolvendo o Bolsonaro. Muitas coincidências trágicas e provas também. Tem questões que eu tenho provas. E aí, através disso aí, quem estiver investigando vai buscar as provas para expor a verdade e depois de expor a verdade, buscar a condenação dos responsáveis, que é lógico que não vai acontecer. Se tem determinadas autoridades que não tem como prender, é impossível prender. Nem o Lula vai preso, nem o Lula, bandido, vai preso, vai prender uma autoridade. Daí que a gente precisa da intervenção das Forças Armadas. Pois bem, há 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava investigando e eu descobri uma suposta, no meu entendimento, uma tentativa de queima de arquivo do Adélio. Gritei, mandei e-mail para algumas pessoas, com as evidências e tal, não aconteceu. Não aconteceu essa queima de arquivo, mas estava planejada. Estava planejada e eu quero aqui definir quem é que estava planejando, colocar a documentação que eu mandei e tal. A informação que eu tenho é que o Adélio, ele não é bobo, ele não é louco. O Adélio não é bobo, o Adélio não é louco. Ele sabe que estão tentando matar ele. E ele já está querendo conversar com o Ministério dos Direitos Humanos ou com a Polícia Federal, seja lá quem for, estão impedindo. Então é o tipo de coisa que você tem o assassinato do Eduardo Campos, que todo mundo diz que é acidente, o do Teori Zavascki, que todo mundo diz que é acidente, tudo bem, esquece, passa pano, tá tranquilo. Agora, uma facada, ela não é acidente, ela é crime, ela tem que ser investigada. E o cara sobreviveu. Então como é que você não pode quebrar o sigilo dos advogados dele? Eu vou falar de Barbacena, vou falar desses advogados. Vou falar muito. Por que são esses advogados? Quem que está bancando eles? Quem que está financiando eles? Então tudo isso aí eu preciso falar. Aí eu fui no Ministério Público e o procurador Matos, não quero, já conheço, já sei que ele é corrupto. Eu conheci ele de outras épocas. Inclusive
envolvido junto com o juiz Bruno Savino no atentado. Não só eles. Então, aí quem é que vai pegar o processo? O procurador Rodrigo Matos e o Bruno Savino, o juiz. O Bruno Savino, que tentou me interditar judicialmente, o Rodrigo Matos, o procurador, também tentou me interditar. Então, assim, tudo que o pessoal estava tentando fazer comigo, me matar e me interditar judicialmente, que o crime organizado pagou, esquematizou as pessoas para fazerem comigo, e eu já lidava com eles nessa situação. Quando houve a tentativa do assassinato do Bolsonaro, as mesmas pessoas, da mesma forma e com as mesmas fraudes que tentaram fazer comigo, fizeram com a Adélio. Inclusive na Polícia Federal, o delegado Ronaldo Campos, que arquivou a minha denúncia das tentativas de assassinato que eu sofri, da mesma forma que com as mesmas fraudes que fizeram com a Adélio. O delegado Rodrigo Campos, da Polícia Federal, o procurador Rodrigo Matos, do Ministério Público Federal, e o juiz Bruno Savino. Os três que fizeram as mesmas coisas contra mim, pegaram o processo do Adélio Bispo com o Bolsonaro e fizeram as mesmas fraudes. E eu denunciei isso, inclusive está aí na denúncia que eu mandei para os senhores. Bom, Bebiano e Ribeiro, morto de infarto. Será que eles morreram de infarto mesmo? Com mais as pessoas que estavam na casa do Adélio? Só falta o Adélio morrer. Eu vou colocar, não vai dar tempo de colocar hoje, para a denúncia que eu vou fazer para o Ministério da Defesa, a questão da tentativa de assassinato, de queima de arquivo do Adélio. E além de não dar tempo, eu já mandei, senhores, deputados, senadores, seja lá mais quem que vai assistir esse vídeo, os senhores não sabem, mas eu mando para a Polícia Federal, para o governo, eu mando para o Ministério Público, eu mando para o CNJ. Então as denúncias que eu faço, eu mando para eles resolverem sem precisar da publicidade. Então as Forças Armadas sabem do que eu estou falando. Então os senhores não sabem que nós já estamos na iminência de uma intervenção militar, porque as Forças Armadas têm informações que os senhores não têm. Aí chegam os líderes do governo, chega o ministro Barroso, e fala assim, não, está tudo tranquilo, crime organizado aqui, nós mandamos nisso aqui é todo mundo comunista, tá tudo resolvido. Não tá. Eles estão desesperados. Estão tentando enganar os senhores deputados e senadores para indeferir o voto impresso, estão empurrando vossas excelências para o abismo, aonde eles já vão cair rapidinho. Pois bem, já falei dos assassinatos políticos. Quando eu tenho que explicar uma coisa aqui. Quando eu fiz a denúncia para o Ministério Público Federal de que eu queria ser ouvido para falar dos indícios, evidências e provas que eu tinha com relação ao Adélio Bispo, cara, não quer dizer que eu falar é verdade e eu sou juiz, o que eu falar assim embaixo é isso. Não precisa ser assim. Eu só quero o meu direito de falar e que seja colocado nos autos. Como acontece, como nós não temos instituições no Brasil, nós não vivemos no Estado de Direito, tudo que eu falo, mesmo que seja com provas, o Judiciário, o Ministério Público não está nem aí, eles se fazem de retardados, né? Isso aí, para eu explicar isso melhor, eu teria que falar sobre os meus processos, como as autoridades elas se fazem de retardados mentais para não entenderem o óbvio, com provas, né? Com provas. Então eu coloco lá um atestado de exame admissional e o juiz fala assim, não, você nunca trabalhou na empresa. Não, meu cara, tá aqui, ó, o meu atestado admissional, minha carteira de trabalho assinada, eu trabalhei por mais de um ano. Inclusive tem aqui sentença judicial dizendo que eu trabalhei. Não, você nunca trabalhou. Então eles se fazem de retardados. Então, mesmo que eu chegue num processo do Adélio Bispo e diga tudo que eu sei, tudo que eu tenho indício, evidência e prova, é lógico que eles fazem parte do crime organizado, eles são corruptos, eles não vão referendar. Só que vai estar escrito. É uma coisa que eu exijo dentro do Poder Judiciário e que não está acontecendo. Não está acontecendo, senhor ministro Fux. Não está acontecendo, ministra Maria Tereza, do CNJ.
Então, não acontece hoje, mas uma coisa que eu sempre exigi é que eu não quero saber qual é a decisão do juiz, não. Eu quero que a verdade esteja no processo. Ele pode até não seguir a verdade, mas depois eu denuncio ele. E o problema é que eu não consigo colocar nos processos a verdade, ou pelo menos a minha visão do que seria a verdade e as minhas provas. Então sempre existe essa dificuldade de protocolo. E aí eu só pedi para um procurador para ele me ouvir. O que ele faz? Ele arquiva. Tem problema? Ele arquivou, já estou acostumado com arquivamento de denúncia de processo. Eu recorro. Só que ao invés de ele pegar o meu recurso e colocar no processo, ele abre um outro processo inicial. Então é como se ele tivesse arquivado essa minha denúncia que eu mandei para os senhores e eu não recorri, pronto, acabou. Não, eu recorri para a segunda instância. Que a segunda instância do Ministério Público de Minas Gerais é corrupta. Na época era o Andrade da vida. Sempre. O crime organizado, ele sabe aonde vai os processos e as denúncias dele, e ele sempre... Porque o processo judicial e investigação é tudo uma coisa demorada. Então ele já coloca alguém, ele sabe que vai um processo, uma denúncia vai pegar um certo caminho, ele já coloca alguém lá na ponta. Ele já vai, quando o processo está caminhando aqui, vai demorar 2 anos para ele chegar lá. 1 ano antes ele já colocou alguém lá. Os meus processos, eles nunca são julgados por juízes naturais, eles sempre são julgados por pessoas que o crime organizado coloca lá depois e já coloca com já combinado de que a pessoa só está sendo promovida para me ferrar. Mas isso aí para mim já é tão óbvio que eu faço as denúncias, ninguém está nem aí, o CNJ não parece que está atuando agora, parece que tem 1 ano que fica só me empurrando com a barriga, e essa é uma coisa que eu estou acostumado, eles vão empurrando com a barriga, até que muda a gestão. Aí muda a gestão, vai cair tudo pro zero. Só que eu não vou deixar passar essa gestão, tá, ministro Fux? Não vou deixar não, tá? Essa vocês vão ter que ou julgar através da justiça, da lei, da verdade, ou indeferir os meus pedidos. Eu já estou acostumado. Mas eu estou preparado, tá? Estou preparado. Eu conheço todo o crime organizado. E eu estou começando agora, e não vou parar, as minhas denúncias. Então, assim... Conselho que eu dou para o Congresso e para o STF, resolvam a situação. Não é por causa de mim não, você não precisa ter medo de mim não, senhores. Do mesmo jeito que Deus me levantou, tem muitas pessoas aí que ele já está levantando e estão atuando. E ele tem as suas armadas, tá? Tem a presidência da República e tem as suas armadas. Então vocês não brincam não, porque assim, eu não sou ninguém, mas essa é uma obra de Deus. O Brasil não será comunista. O Brasil não será ateu. Então, o Brasil não será muito menos satanista. Então, pula fora do barco quem tem tempo de pular. Porque a situação vai ser resolvida. Então, vamos lá. Já falei do delegado da Polícia Federal, o Ronaldo Campos, o Bruno Savino. Bom, a gente tem que falar aqui também dessa rota que vem do deputado Abiakel da CEMIG através da Secremec também, Prefeitura de Juiz de Fora, para Juiz de Fora. E aí, essa corrupção entre a CEMIG e Juiz de Fora, ela vem de muito tempo, como eu estava explicando, envolve o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o FJF. Inclusive, essa denúncia, esse pedido de intervenção militar que eu fiz dia 18 de maio, no dia 19 de maio o FJF já entrou com um processo, já me atacou, já sabia que haveria retaliação, já está me atacando, tentando me prender e me interditar judicialmente. É normal, já estou acostumado, isso para mim já é normal. E aí, o que acontece? Essa rota que vem do escritório de advocacia do Abiakel, ele é um forte indício de que quando houve atentado contra o Bolsonaro no dia 6 de setembro, no mesmo dia alguém colocou que o Adélio esteve no Congresso Nacional, na Câmara. O que acontece?
Por que isso acontece? Porque quando os investigadores em Juiz de Fora fossem investigar a situação, opa, peraí. Quer dizer, então, que os mandantes têm as costas largas com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público, com a presidência da República, que era Michel Temer. Então, não, mas se eu procurar o amparo no Congresso Nacional, eu consigo investigar isso. Não, porque o Adélio estava com o dedo lá. Ou seja, o cara já sabe que o Congresso Nacional também está por trás dessa programa. Não se tenta matar um candidato praticamente eleito, Bolsonaro estava em primeiro lugar, sem um forte esquema de acordo entre cavaleiros que possa amarrar qualquer tipo de investigação. Então é fácil convencer um delegado, ainda que ele fosse honesto, e não é, ainda que ele fosse honesto, que você tem uma ideia de como a Polícia Federal aqui é corrupta, fora o meu caso, que eu já denunciei. Uma das minhas tentativas de assassinato foi quando eu fui na Polícia Federal. Um policial federal tentou me matar. Tá no processo isso. Tá no inquérito isso. Que aí depois teve várias fraudes, dividiram meus processos em dois, depois pegaram e dividiram em outros dois, aí pegaram as provas, colocaram aqui, as provas daqui colocaram aqui, as provas lá. Aí o Bruno Savino foi lá e falou, não, esse cara é louco. Tá, mas teve um montão de prova. Então, fora a Polícia Federal ter todo esse tipo de corrupção aqui, ou seja, seria o lugar ideal para tentar matar o Bolsonaro, por causa de vários motivos, mas também por causa desse. Aí, além dela ser muito corrupta, a Polícia Federal, nesse sentido, agora esqueci, a Polícia Federal, não só por causa da minha situação, mas por causa do juiz, vai ter um juiz aqui que foi preso, o maior traficante de drogas de Juiz de Fora era o juiz da vara criminal. Olha só que coisa maluca. O juiz da vara criminal que prende traficantes era o maior traficante de Juiz de Fora. E não foi preso pela Polícia Federal de Juiz de Fora. Veio policiais, fez uma investigação de Belo Horizonte, vieram os policiais federais de Belo Horizonte e prenderam o cara aqui. Porque nem a Polícia Federal de Belo Horizonte confia na Polícia Federal de Juiz de Fora. Era o melhor lugar para tentar matar o presidente Bolsonaro. Pois bem, então, nessa situação, tem o Congresso Nacional também com senadores, envolvido nesse esquema da tentativa de matar o presidente. E aí o que acontece é o seguinte, se você tem Congresso Nacional, Judiciário, Ministério Público envolvidos na tentativa de assassinato de um candidato à presidência na iminência de ganhar as eleições, as Forças Armadas têm que fechar o Congresso e o Judiciário. É lógico que isso aconteceu e as coisas foram se movimentando de 2018 para cá, e o que a gente tem visto é o Congresso Nacional e o STF que não pararam, eles continuam, mas eu vou entrar nesse esquema depois. Vou encontrar nesse esquema depois, porque, tipo assim, não, vou falar logo agora. Você tem o Supremo Tribunal Federal tentando governar o Brasil mais do que o presidente, dizendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, usurpando as atribuições da presidência da República. E não só da presidência da República, do Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional, que também tenta ferrar o Executivo, o presidente eleito pelo povo, de qualquer forma, de tudo quanto é forma, quando o Congresso Nacional tende a falar, peraí, não, mas o cara precisa governar, vamos lá, deixa ele governar. Aí vem o STF e impõe ao Congresso que ferre com o presidente. Então, tipo assim, aí quando o Ministério Público fica nessa assim, não, mas eu sou o Ministério Público, eu tenho que estar isento e tal, vem o STF e usurpa as atribuições do Ministério Público para perseguir quem não é contra o presidente.
Então é claro, é nítido que nós não estamos vivendo num Estado democrático, muito menos de direito, que o STF hoje é uma ditadura e que as Forças Armadas têm que intervir nessa situação. Porque não só tentaram matar o presidente, não deixaram ele governar, estão tentando caçar a chapa dele por causa de... Se fosse mentira, gente, que mentira você tem que estudar um pouquinho para você ver que é mentira, mas não, é uns negócios que dá até vergonha de falar. Isso aí todo mundo já sabe, quem acompanha a política sabe. Não só estão tentando caçar a chapa dele, como já existe um golpe esquematizado para que ele, que vai ganhar a eleição no primeiro turno, todo mundo sabe que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno, não existe candidato que derruba o Bolsonaro. Então, tipo assim, aquilo que esquematizaram para fazer com o Adélio, e que Deus não está permitindo que aconteça, o STF não para de fazer. Não para. Então, assim, cada hora é um ministro que assume a tarefa de fazer o ataque. Aí ele vai fazendo, depois muda para outro. Aí vem outro, vai fazendo, depois muda para outro. Então fica essa ciranda. Então, assim, não existe condição. E aí eu não estou falando uma questão de ser bolsonarista. Eu sou Bolsonaro. Eu convivo com o crime organizado há muitos anos. E eu achei que o Bolsonaro seria uma merda. Mas, quando ele entrou na presidência, ele é o presidente da República, eu fiz o que eu faço com todas as autoridades, mando denúncia. E ele começou a pegar minhas denúncias e, isso aqui vão dar encaminhamento, tal, isso aqui vão cortar esse cara, isso aqui então beleza. Não é que o que eu mando ele faz, não. Eu mando, ele vai vendo a situação. E quem é pilantra, quem é corrupto, uma hora mostra a cara. Como foi o Sérgio Moro. Eu falava com ele do Sérgio Moro, aí até que ele realmente viu que o Sérgio Moro era um pilantra. E outros também que já se foram, alguns que tem que ir também. Mas aí o que acontece? Existe essa questão de que o STF e o crime organizado, meia dúzia de senadores acabando com a República, matando gente. Eu coloquei aí não vou repetir o que eu coloquei no pedido de intervenção, os assassinatos que eles fizeram lá em Manaus. Cara, o Brasil não é uma ditadura da África, não. Não é esses paizinhos lá da Ásia, lá de... Gente, o Brasil é o Brasil. O povo brasileiro tem vergonha na cara. O povo brasileiro não vai deixar isso acontecer. Não vai. O que está acontecendo já passou do limite. Se as Forças Armadas não fecharem o Congresso e o STF, haverá uma guerra civil, porque o povo não vai permitir. O povo não vai permitir. Eu estou avisando isso tem muito tempo. Os senhores aí, deputados e tal, não sabem, mas as autoridades eu aviso isso há muito tempo. E aí agora entro na questão geopolítica, já estamos aqui quase com uma hora, para a gente finalizar. Existe o aparelhamento de todos de todas as instituições do Brasil, que isso acontece há mais de 20 anos, iniciou-se em 2003, eu detalho isso um pouquinho por causa do meu processo da Marinha, que eu fui excluído ilegalmente, inconstitucionalmente da Marinha, já tem precedente há quase 10 anos de que é inconstitucional e o judiciário não julga. Cheio de fraude no meu processo, mas tudo bem, isso aí Deus já prometeu que eu vou ganhar meus processos, eu não tenho preocupação com isso, minha preocupação é o Brasil. Então, a esquerda, através de estrangeiros, dominou, sistematizou, entranhou nas instituições brasileiras um sistema de crime organizado. Porque antigamente o crime organizado, o corrupto, era uma pessoa ou outra. Hoje é um sistema que a pessoa, quando ela entra, mesmo que ela seja honesta, ela não consegue escapar daquilo. Tudo isso foi criado de 2003, desde que o Lula entrou. Não 2003, antes de 2003 já havia um esquema, mas ele era mais interno ao PT. Quando o PT entra, ele começa a entrar em todas as estruturas do nosso país, das instituições. Tudo isso estava acontecendo para agora, com o Haddad sendo presidente, as Forças Armadas estivessem todas com ele, todas as instituições
com ele e ele se tornasse um ditador, como aconteceu na Venezuela. Então, em vários países aconteceu isso. Isso não é algo assim que está acontecendo no Brasil, isso já é programado. Já é uma estratégia programada, sei lá, de 50 anos para cá, de 30 anos para cá, não sei, mas em vários países. Está acontecendo em vários países, Argentina, Bolívia e tal, Venezuela e outros aí pelo mundo. Vários países na África também, que já são dominados já são repúblicas chinesas. Só que no Brasil isso não deu certo. No Brasil isso não deu certo. E esse aparelhamento, ele é tão fixo, é tão forte que as pessoas não perceberam que não deu certo. Elas vão tentar de qualquer forma. São 20 anos de planejamento, de estudo, de luta, de tentando fazer para chegar num ápice que não deu certo. E eles não estão querendo largar o osso. Vão largar. Nem que seja na base do fuzil, mas vão largar. Não tem jeito, vai largar. Então, não tem como recuar. São pessoas, como eu coloquei no pedido de intervenção militar, são pessoas que elas se vinculam ao crime organizado com vídeos de sexo, com assassinato de pessoas, rituais. Então, são juramentos, são pactos de sangue que não tem como a pessoa falar assim, não vou fazer mais. Isso sem contar a ideologia entranhada na pessoa, desde que era jovem e tal. Eu, graças a Deus, eu era de esquerda, porque não havia direita no Brasil antigamente. Então, quando as informações começam a aparecer, a direita, graças a Deus, acordou, a gente começa a ver as coisas, aí, peraí, essa esquerda aí, isso não é bom, eu vou para a direita. Né? Eu não sou extrema direita, eu sou de direita hoje, mas lógico, eu sou pobre e continuo gostando dos pobres, lutando pelos pobres, mas eu não sou comunista nem esquerdista. Pois bem, então, nesse aparelhamento que existe, que eu pensei com o Dias Toffoli, houve uma negociação, houve um diálogo, houve tensionamento, mas com o Fux eu pensei que iria resolver. Não resolveu. O Fux, por enquanto, ele só fez teatro. Né? Tenho que reconhecer que na questão dos meus processos, é a primeira vez que o CNJ realmente pegou os meus processos e está dando seguimento a eles, apesar de demorado, mas está. Mas, se o CNJ estivesse disposto a realmente fazer justiça, esse pessoal das primeiras e segundas instâncias estariam pelo menos um pouco mais com medo, eles não estão. Eu confio muito na ministra Maria Tereza, Corregedora Nacional de Justiça, parece que é uma pessoa honesta. Entendo que o ministro Fux parece uma pessoa honesta, mas sei dos vínculos dele, sei que é uma pessoa ética, mas eu compreendo os vínculos dele. Né? Existe uma pressão muito grande em cima dele, ainda assim eu confio na ética dele e no legado que ele quer deixar. Apesar de que nos últimos dias, na última semana, parece que ele realmente se voltou contra a verdade, contra a justiça, que é um tensionamento. Eu acho que isso não é correto, eu acho que isso não vai dar certo. Não sei se ele tem força para... Duvidei da força que ele teria para dominar e colocar ordem no STJ, no STF. Então acho que ele não tem condição de fazer isso. Mas ele poderia pelo menos tentar, né? Não sei. Vamos ver o que está acontecendo. Na dúvida, como a situação já está no auge, já está no ápice, eu vou fazer as denúncias. Quem quiser fazer, quiser, faça. Quem quiser melhorar, quem não quiser melhorar, isso aí não é problema meu. Pois bem, então agora, faltando aqui um minutinho para 1 hora de vídeo, eu tenho que só fazer um apelo aos militares. Porque, assim, de tudo que eu falei aqui, e de muito mais que eu tenho para falar, muito mais, eu deixei de citar aqui alguns nomes do atentado ao presidente, eu deixei de citar muita coisa. De tudo isso, as Forças Armadas têm que fechar o Congresso e o STF, caso volte a 100% auditável não passe. Então tem que fechar.
Ah, mas tem que fechar por quê? Porque eu quero? Não, não é porque eu quero, senhores. É porque o povo quer? Sim, também. O povo quer, então não deveria fechar, mas não é motivo também. Não é motivo. Porque existem países que os generais são corruptos, existem países que os generais são de esquerda. Se você for colocar, as pessoas têm a mania de ligar militares com direita. Lá na Venezuela os militares são todos de esquerda, em Cuba os militares são todos de esquerda. A única roupa que o Fidel Castro tinha era uma farda. Né? O Stalin, ele era de esquerda. Você vai lá na Coreia do Norte, na China, os militares são todos de esquerda. Então essa questão de militar ser de direita e esquerda, não pode haver militares de esquerda, militares corruptos. Isso aí não é tal motivo. Acontece que os militares, os generais, os oficiais generais que estão no comando do país hoje, eles já deram notas, eles já colocaram a palavra deles, e a palavra de um militar, ela tem que ser cumprida, rapaz. Isso é muito sério. O militar não pode ficar 40, 45 anos recebendo todo mês para defender o país, todo dia lá prestando continência para a bandeira, jurando dar a vida pela sua pátria, e chega numa hora dessa que o Brasil está sendo atacado por forças externas que se infiltraram internamente. O Brasil está sendo atacado. O Brasil corre o risco de se tornar uma Venezuela, do povo passar fome, de fazer igual a Argentina, que o pessoal está correndo para cá. Então não pode os generais do nosso país, 4 estrelas, permitirem que isso aconteça. Isso não pode. Ah, mas isso é contra a lei, é legal, antidemocrático. Está na lei, está na Constituição. Para que servem as Forças Armadas? Para manter a lei e a ordem. O Brasil não tem lei, o Brasil não tem ordem, as Forças Armadas têm que... Deveria ter, não tem por causa do STF, do Congresso. Falta vergonha na cara. Mas general com a estrela tem que ter vergonha na cara. Se fosse por corrupção, se fosse por ideologia de esquerda, tudo bem. Mas não. Não pode as Forças Armadas deixar de intervir por covardia. Um cara que passa 40 anos recebendo dinheiro, prestando continência, não pode deixar de atuar por covardia. Tem que intervir, não tem jeito. O comandante em chefe das Forças Armadas sendo atacado todo dia. E aí não é uma questão política, senhores. Não é uma questão política. Vocês não sabem. As Forças Armadas sabem. O Brasil está para... O PT já está levantando milícias para uma guerra civil no ano que vem. Os traficantes, o crime organizado mesmo, de tráfico, eles já estão sendo cooptados. Sempre foram, né? FARC, Venezuela. O PT tem vasta ligação com esse pessoal, tráfico de armas e tal. Já tem essa ligação para uma insurgência no Brasil, com o apoio dos países vizinhos nossos que são de esquerda. E detalhe, senhores, que aí é uma questão mais militar, geopolítica. Você tem a China vindo pelo Pacífico, já com barcos pesqueiros, fazendo reconhecimento. Você tem o Irã trazendo armamento para a Venezuela. A China quer o Brasil, a China precisa do Brasil, porque numa guerra que já externamente, quem acompanha isso sabe, nós já estamos na iminência de começar uma guerra. Os Estados Unidos precisam do Brasil como fornecedor de suprimento, da mesma forma que a China precisa dos países que estão ali próximo dela. Se corta essa linha de suprimento, é um prejuízo muito grande para o lado ocidental, para o lado anticomunista. Então, o Brasil ele é peça-chave, tanto na questão de alimento, de água, de petróleo. Ele é peça-chave. Estão tentando dominar o Brasil, não através de uma guerra externa, mas através de um golpe interno, que se não der certo ele vai culminar numa rebelião terrorista
igual aconteceu com as Farc lá na Colômbia. Então, já entrando nessa questão, que eu nem deveria falar isso porque as Forças Armadas já sabem disso, né? Mas mais para os generais. Senhores, eu acho que já tem 1 hora de vídeo aqui. Eu vou ver se eu faço todo dia 1 hora de vídeo. E agora, sistematizando quem mandou matar a Marielle Franco, por quê, o Celso Daniel, as pessoas que eu coloquei lá no vídeo. Principalmente eu preciso falar da Flor de Lis, porque a tentativa, o assassinato do pastor Anderson e todas as fraudes, quem está envolvido nisso tudo, é algo que permeia toda a política do crime organizado. Então ela é inocente, as filhas dela são inocentes, isso é muito claro para quem estuda o processo. Lógico, para quem fica só assistindo mídia acha que ela é culpada, né? Mas não. E aí a questão da Flor de Lis, ela está ligada diretamente ao assassinato de crianças em rituais de magia negra e toda uma questão de como o crime organizado opera e o que ele tem que fazer para ele crescer mais e mais, mas eu vou entrar nesses detalhes. Eu peço aos senhores que, não sei, agora já são 6, quase 7 horas, o voto impresso já deve ter sido votado ou não. Eu pedi um pouco de paciência, espero que o presidente Arthur Lira tenha atendido. No caso da deputada Flor de Lis, eu peço também um pouco mais de tempo, porque, tipo assim, ela não foi nem julgada pelo judiciário, não existe prova nenhuma que ela é culpada. Nós estamos falando de uma deputada que o foro privilegiado ele existe justamente por causa disso, pessoas denunciadas injustamente não serem caçadas afoitamente e atabalhoadamente por perseguição política. E eu vou explicar detalhadamente o caso dela. Provavelmente será o próximo vídeo que eu vou fazer. Então é isso aí. Eu peço aos generais que, caso haja, nós já não vivemos num Estado de Direito, mas caso esse Estado, porque o Estado de Direito, ele depende da democracia. Se você tem um ditador, se você tem alguém que manda acima da lei, não tem Estado de Direito. Então nós já não temos Estado de Direito, mas nós temos um pouco de democracia, tanto é que o nosso presidente foi eleito democraticamente, apesar das fraudes. Mas se a gente perde totalmente a democracia fica na mão do ministro Alexandre Barroso, ele decide quem vai ganhar e quem vai perder, aí é que a gente não vai ter nenhum Estado de Direito. Ou seja, nós já vivemos uma ditadura, perseguidos todos os dias, nós vemos aí jornalista torturado, jornalista preso, um montão de coisa, deputado, parlamentar sendo preso, a outra parlamentar sendo caçada. Nós já não vivemos no Estado de Direito. Aí vai acontecer pior que na Coreia, na Venezuela, e aí as Forças Armadas não podem deixar isso acontecer. Isso não pode. E se acovardarem, que eu não acredito nisso, eu confio nos comandantes, eu confio no ministro da Defesa, confio em quase todos os comandantes das Forças Armadas, e eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que até o comandante da aeronáutica também não permitiria que isso aconteça. Não vai permitir. Não se acovardarão. Não se acovardarão. Quem acha que isso vai dar certo, pode se preparar para sair do país, porque não vai. Resolvam, porque isso não vai dar certo. Estão caminhando para o abismo. E muito obrigado pela atenção. Desculpa demorar. Eu vou fazer mais vídeos aí depois, mais organizados, mais definidos, apesar de eu não ter muito tempo para isso, mas tudo bem. Deus abençoe, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, que já decidiu que o Brasil não será comunista. Já decidiu e está atuando. Para quem não percebe que Deus está atuando, é cego, porque pode ter certeza, Deus está atuando e não vai permitir. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele deu tempo, ele deu corda. Agora é hora dele chegar e destruir. E Deus abençoe os senhores.